Olá, turma. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos conversar com vocês sobre a rede de cuidados à saúde da pessoa com deficiência. Para começarmos, eu gostaria que vocês pensassem juntos comigo a partir de um caso clínico hipotético. Imagine que chega ao consultório de vocês, na unidade básica de saúde, um homem de 45 anos, com lesão medular e que usa cadeira de rodas. E ele traz queixas clínicas bem claras para nós: dores crônicas e infecções urinárias de repetição. E aí nós, com a nossa formação, nós já começamos a pensar um pouco sobre os possíveis diagnósticos, os exames que nós vamos solicitar, os tratamentos, né, que nós vamos realizar. Mas então ele complementa e nos diz algo mais. Ele fala o seguinte: doutor, eu não consigo mais ir às reuniões da minha comunidade. O salão só tem escadas. Eu me sinto invisível. E aqui eu pergunto a vocês: qual é a doença que realmente precisa ser tratada aqui? É apenas a lesão medular e suas consequências? Ou a escadaria também faz parte desse diagnóstico? E aí essa pergunta é o ponto de partida para tudo que vamos discutir hoje. Essa provocação, ela nos leva diretamente à maior revolução conceitual que nós temos sobre o tema, a mudança de paradigmas. Por muito tempo, a medicina, ela operou sobre o modelo biomédico e que via a deficiência como um problema no corpo da pessoa. O foco desse modelo é o de consertar o indivíduo. Nesta lógica, a escadaria, nesse caso clínico, seria irrelevante. Felizmente, nós evoluímos, e aí hoje nós temos um modelo que guia nossas leis, nossas políticas, que é o modelo biopsicossocial. Ele vira este jogo. Ele nos diz que a deficiência não está na pessoa, mas na relação dela com o ambiente. E aí pensem nessa fórmula simples e poderosa. Um impedimento de longo prazo, como a lesão medular, somada a uma barreira, como a escadaria, resultando na deficiência, que é a restrição de participação social. Essa não é uma ideia filosófica, é a definição oficial da nossa Lei Brasileira de Inclusão, de 2015. A deficiência, segundo essa lei, ela surge quando a sociedade ela falha em ser acessível para todos. E isso muda tudo sobre o nosso papel. E por que, então, essa mudança de visão seria tão urgente? Porque a exclusão, a barreira, né, a escadaria, elas matam. Por quê? Estudos mostram que pessoas com deficiência, em situações de vulnerabilidade, elas têm um coeficiente de mortalidade que pode chegar até 22 vezes maior do que a população em geral. E a maioria dessas mortes é por causas evitáveis e que poderiam ser manejadas na atenção primária. Mas de quantas pessoas nós estamos realmente falando? Os dados do censo do IBGE de 2022 nos dão uma magnitude sobre esses números. Enquanto que no mundo nós temos aproximadamente 1,3 bilhão de pessoas com deficiência, no Brasil nós somos 14,3 milhões de pessoas, ou seja, 7,3% da nossa população. A prevalência é maior no Nordeste, a maioria sendo composta por mulheres, e quase metade são pessoas idosas. E a deficiência, ela se cruza com outras vulnerabilidades, de modo que o nosso olhar clínico, ele precisa ser acessível a isso, tá? Então, ok, nós temos esse problema definido, a população bem definida também, e aí qual seria o plano do SUS para lidar com isso? O plano se chama Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, RCPD. Ela foi criada em 2012 e as suas diretrizes elas foram atualizadas recentemente em 2023.
O objetivo seria bastante simples de entendermos, e, porém, um tanto quanto complexo de executar. Por quê? Nós precisamos buscar atingir e garantir um cuidado integral, articulado e regionalizado. Mas olhem que interessante, as diretrizes chaves dessa política não se fala apenas em tratamento, fala-se em enfrentamento ao capacitismo, em atenção humanizada e no protagonismo do paciente, com vistas a reverter o preconceito, né? Ou seja, o preconceito ele se tornou cada vez mais um problema a ser combatido por todos nós. Dentro dessa rede, então, qual é o nosso lugar? Nós, na atenção primária, nós somos a porta de entrada e o cérebro da rede. É na unidade básica de saúde que a mágica vai acontecer. Junto com a equipe de saúde e também as EMUTs, equipes multidisciplinares, nós temos a missão de coordenar o cuidado de modo que não sejamos meros encaminhadores, né? A partir de então, nós passamos a gerenciar a jornada do paciente, mapeando quem são as pessoas com deficiência do nosso território e, o mais importante, nós elaboramos o projeto terapêutico singular, o PTS, para os casos mais complexos, e que é um plano de vida, de cuidado construído junto com o paciente e não para o paciente. E aí, quando o cuidado ele exige uma expertise que vai além da nossa capacidade dentro da unidade básica, nós acionamos o segundo componente da rede, que é o da atenção especializada. E é este núcleo, né, o da atenção especializada, o núcleo da reabilitação. Aqui os grandes protagonistas são os centros especializados em reabilitação, os CERS. Eles são a nossa referência para o diagnóstico em reabilitação, seja ela física, auditiva, visual ou intelectual. E é também neste componente que nós encontramos as oficinas ortopédicas, que são responsáveis por fornecer próteses, órteses e meios auxiliares de locomoção, como as cadeiras de roda, e onde as tecnologias assistivas se tornam uma ferramenta poderosa para devolver autonomia e inclusão. O terceiro componente da rede lida com os momentos de crise, seria o da atenção hospitalar e de urgências e emergências. E aqui o foco estaria no cuidado às fases agudas. Isto vai, então, desde condições precoces, de uma deficiência, por exemplo, de um paciente em UTI, ou uma UTI neonatal, até, por exemplo, a qualificação do atendimento em urgências e emergências para as necessidades específicas de cada pessoa com deficiência. Mas o conceito mais importante aqui é o da alta responsável e referenciada. Não basta tratarmos uma pneumonia de uma pessoa com deficiência e darmos alta, é preciso que nós encaminhemos, reconectemos este paciente à sua UBS, ao seu CER, Centro Especializado em Reabilitação, para que o cuidado ele não se perca no caminho. Então, como é que essa jornada, ela idealmente funciona? Nós vamos seguir o fluxo. Tudo começa com a identificação na unidade básica de saúde, com agente comunitário, por exemplo, saúde que identifica, né, um atraso de um desenvolvimento neuropsicomotor em uma criança, por exemplo, e aí, a partir daí, a equipe de saúde, ela se reúne com a família e elabora o projeto terapêutico singular. Se necessário, é feito um encaminhamento regulado para o Centro Especializado em Reabilitação, e lá no CER, uma equipe multiprofissional vai fazer a avaliação e conectar com o plano de reabilitação. E aqui, neste nível, vem o pulo do gato, a contrarreferência. O CER, ele devolve a informação para o UBS
e que é esta a responsável, a grande responsável pelo cuidado. O ciclo se fecha com o acompanhamento contínuo pela equipe da APS no território e na casa da pessoa. Além da rede do SUS, é importante que vocês saibam que existe uma estratégia nacional mais ampla, o novo Plano Viver Sem Limite 2, que é válido até o ano de 2027. O mais importante deste plano é que ele não é apenas restrito ao setor da saúde. Ele coordena também pelo Ministério dos Direitos Humanos e articula ações de acessibilidade gerais, envolvendo o enfrentamento à violência e também o acesso a direitos. E aí, muitas vezes, a solução para as queixas do paciente não vai estar num remédio específico, mas numa política pública que seja estruturante, né? E que este plano Viver Sem Limites 2 pode oferecer. E aí o futuro dos direitos, ele continua em construção. Em 2025, o Congresso ele tem discutido projetos que podem impactar a vida dos nossos pacientes, desde a ampliação dos direitos ao acompanhante em consultas, passando pela regulação de terapias e a ampliação também da licença maternidade e paternidade para pais e mães de bebês com deficiência. Então, até agora, nós vimos a rede, como é que ela foi desenhada, uma estrutura que é bastante profunda, né, completa, robusta, mas, como diz o ditado, entre a política e a prática existe um abismo. E é nesse abismo que os nossos pacientes muitas vezes se perdem. Um estudo recente com profissionais da APS, ele mostrou as barreiras reais do nosso dia a dia. As barreiras são do nível arquitetônico, como, por exemplo, macas e balanças que não são acessíveis, barreiras de comunicação, como a falta de intérprete de Libras na unidade de saúde, barreiras organizacionais, como a burocracia de alguns encaminhamentos, e aí os entraves, né, nesses processos, mas de todas, a mais perversa e invisível é a barreira atitudinal, que é o capacitismo. É quando nós infantilizamos o paciente e quando nós focamos tanto na deficiência que nós ignoramos, por exemplo, a dor de garganta que ele veio tratar. Ou quando, de partida, nós presumimos que ele não é capaz de tomar suas próprias decisões. E a APS, que deveria ser a porta de entrada, muitas vezes ela se torna um muro. Então, o sucesso ou fracasso desta rede, ela depende menos da portaria e mais da nossa atitude, para atuarmos na rede de cuidados à pessoa com deficiência e sermos não apenas um bom técnico, ou seja, isso não é suficiente, é preciso que nós sejamos mais, que nós também sejamos um coordenador do cuidado, que articule com a equipe, com o centro especializado em reabilitação e com a família. É preciso ser um agente que promotor, né, ou que seja, de fato, um agente anti-barreiras e que combata o capacitismo, começando na própria fala, no nosso próprio consultório. E, claro, também ser um profissional em constante aprendizado, aberto para o novo. O desafio de vocês, então, não é apenas o de tratar doenças, mas o de remover barreiras e de promover a cidadania. Para encerrar, eu gostaria de deixar com vocês 3 mensagens para vocês levarem para a vida. O primeiro, que a deficiência é uma construção social. Então, lembre-se sempre da fórmula: impedimentos mais barreira igual a deficiência. Segundo, a atenção primária é a chave. O sucesso
da rede inteira depende da nossa capacidade de coordenação. E terceiro, o papel de vocês transcende a clínica. Sejam agentes de mudança e sejam aliados dos seus pacientes. Muito obrigado pela atenção de todos, de todas. Fico à disposição de vocês para novos aprofundamentos. Até a próxima.